Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista da escola e vamos falar da lição 11, que fala a realidade bíblica do inferno. Então, antes de darmos início a esse nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado, Senhor, tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora queremos pedir, Senhor, que Tu nesse momento possa nos abençoar, dando sabedoria, compreensão da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser edificados por ela e que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Edifica-nos, Senhor, através dessa lição, Pai. Fala aos nossos corações, tenha misericórdia do Teu povo e abençoe todos aqueles que vão assistir através das redes sociais, que eles possam ser abençoados. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa lição, que temos como um texto áureo: então tirais também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós temos como verdade prática na lição que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Temos como leitura bíblica diária da semana, já na segunda-feira temos 2 Timóteo 3, versículo 5, e Efésios, conforme Mateus, melhor dizendo, 7, versículo 15, que fala: enganou a aparência de piedade dos falsos ensinadores. Na terça-feira temos 2 Timóteo 3, versículo 8, e conforme Êxodo 7, versículo 11, que fala um contexto de resistência à verdade. Já na quarta-feira temos Jó 17, versículo 13, e Salmo 16, versículo 10, e Isaías 38, versículo 10, que fala o inferno como sepultura, lugar dos mortos. Já na quinta-feira temos 2 Pedro 2, versículo 4, que fala que o inferno é como lugar de prisão dos anjos caídos. E na sexta-feira temos Mateus 23, versículo 33, e Mateus 25, versículo 41 a 46, que fala que o inferno como castigo eterno, fogo eterno. Já no sábado temos Mateus 25, 46 e João 5, versículo 26, que fala passar a eternidade tem a ver com uma escolha, né? Porque há a escolha de ir para o céu ou para o inferno, já que uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estamos em um lugar no céu, como a palavra diz, né? E já aqueles que não aceitaram, né, não receberam essa graça de Deus, que foi o seu Filho que morreu na cruz para nos salvar, para perdoar nossos pecados, naturalmente, se não aceitar Jesus, não tem outra escolha. É o caminho da perdição. Agora temos a leitura bíblica em classe, que está lá em Mateus 25, versículo 41 a 46. Então vamos lá. Versículo 41. Então tirais também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Já no versículo 42, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Já no versículo 43, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Já no versículo 44, então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome ou com sede,
ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Aí Jesus responde, no versículo 45, então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quanto um texto pequenino não o fizeste a mim. Já no versículo 46 e o último, e irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então essas foram as palavras de Jesus, né? A não ser ali no versículo 44, onde que eles perguntam se eles, onde que eles não deram de comer ou não. Então Jesus falou que qualquer um daqueles pequeninos, né, que aqueles evangélico crente na época que aceitava o cristão, né, que estava necessitado e não fizeste, não estava fazendo a Jesus. Então a salvação, sem dúvida, é pela fé e pela graça, mas nós temos que fazer o por onde, fazer o bem, para até mesmo nós sermos coroados, entendeu? Então é preciso também que nós fazemos o bem, porque Jesus falou, quanto fizeste um desses pequeninos, e não o fizeste a mim, quer dizer, não fez a Jesus. Bom, nós temos o plano de aula, que é a lição do professor, que tem como introdução a lição deste domingo, estudaremos a respeito do inferno. Muitos evitam falar sobre esse tema. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. Um dia todos vão experimentar a morte, independente de classe social, que pertençam, religião ou títulos. E sabemos que, depois da morte, segue o juízo, céu ou inferno. O inferno é real, ele não foi preparado para o ser humano. Por essa razão, nós sentimos incomodados de falar a respeito dele. Contudo, a sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa carreira. Embora esse seja um assunto difícil de tratar, na atualidade, o inferno é um dos princípios assuntos do Novo Testamento. Veremos que Jesus ensinou de forma enfática a realidade do inferno nos Evangelhos. Temos como apresentação da lição, né, o objetivo da lição é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia e compreender a doutrina bíblica do inferno. Já na letra B, temos a motivação. Aí ele fala para conserve com os alunos, explicando que atualmente muitos não acreditam no inferno. Essa questão de conversar com os alunos, aí seria numa aula presencial. Por enquanto nós temos essa aula, nessa aula que é online. Então vamos para o comentário agora da lição. Aquele foi para o professor. A introdução. O inferno é um assunto principal no Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu. Nas páginas do Evangelho, ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem o inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. O pensamento humano a respeito do inferno. Isso aí está no item 1. O filósofo e teólogos de mentes caracterizadas, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Os filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia, por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão e que deve ser erradicado na Bíblia.
Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Bom, já no item 2 diz que o ensino da universalismo, outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino, de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio ou cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e, como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Aí vemos número 3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar inteligentemente ensinamentos bíblicos a respeito da realidade bíblica. O inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negaria sua eficácia, conforme 2 Timóteo 3, versículo 5, e conforme Mateus 7, versículo 15. Resistiram à verdade, conforme 2 Timóteo 3, versículo 8, e conforme Êxodo 7, versículo 11. Apostariam na fé e dariam ouvido à doutrina, testemunho, dentro de suas consciências caracterizadas, conforme 1 Timóteo 4, versículo 1. Atualmente estamos testemunhando de matéria vivida de todos os alertas apostólicos. Então, enquanto os falsos ensinos ensinados nos últimos dias. Temos como Hipnose 1, na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Vamos ver o auxílio bibliológico. Inferno, lugar onde Deus designa os perdidos para o castigo eterno, tanto o corpo quanto a alma, conforme Mateus 10, versículo 28. Essa agonia de tormento externo no inferno é o maior de todos os tragédias possíveis. Este tópico da vida após a morte foi revelado apenas gradualmente nas Escrituras. Clena originalmente se refere ao vale de Inom, perto de Jerusalém, o local de notória oferta feita por Acais, de sacrifício às crianças pelo fogo ao deus Moloque, conforme 2 Crônica 28, versículo 3, e Manassés, 2 Crônica 33, versículo 6. Mais tarde, o significado deste termo foi entendido ao lugar de castigo, de fogo em geral. Ainda mais tarde, a localização geográfica deste lugar de punição foi mudada para debaixo da terra, mas a ideia de tormento do fogo contínuo nos tempos do Novo Testamento, e os fariseus criam claramente na punição dos ímpios e na vida após a morte. Então, é principalmente no ensino de Jesus que a realidade em lugar de punição eterna entra no nítido foco. Aí vamos lá. Nós temos agora o item 2, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Vamos lá, item 1, número 1, melhor dizendo. O Antigo Testamento, que é a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento, é Sheol, mundo inferior, dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ele traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam, conforme Jó 17, versículo 13, Salmo 16, versículo 10 e Isaías 38, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados deste lugar, conforme Salmos 16, 9 a 11 e Salmo 49, versículo 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá,
conforme Jó 21, 23, 24, 19, Salmo 9, 17 e Salmo 55, versículo 15, e no Antigo Testamento o ensino sobre o declínio das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas não iam e não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da ativição neste texto no Antigo Testamento, a respeito da ativição de Sheol, entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara, contudo que, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é escrita como lugar de castigo, conforme Jó 24, 19. No Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Astes traduz hebraica e Sheol, Tártaro e Hiena. A palavra Ates significa lugar de castigo, conforme Mateus 11, versículo 23, Lucas 10, versículo 15 e Lucas 16, versículo 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida, conforme Mateus 16, versículo 18, Atos 2, versículo 27 e 31 e Apocalipse 1, 18. Então vamos para a sempinose 2. Não, eu pulei. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. A habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más, os anjos caídos estão presos neste lugar, conforme 2 Pedro 2,4. A palavra Shena, que aparece 12 vezes no Antigo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termo hebraico, entrelados ao vale de Inom, ao lado do sul, leste a Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, conforme 2 Reis 16, versículo 3. Sacrificavam bebês pelo fogo, conforme 2 Reis 16, versículo 3. E 21, versículo 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Dimon como de julgamento, conforme Jeremias 7, versículo 32, e Jeremias 19, versículo 6. No tempo do Novo Testamento, era o lugar em que se queimava lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo do castigo eterno, fogo eterno e o julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Temos a sempinose número 2, que fala sobre a palavra inferno, aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos partir para o outro auxílio biológico. Professor, explique que Jesus também retrata a extrema angústia e que sofre o castigo final de serem lançados em trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger dos dentes. O apóstolo também ensina a ideia de um severo castigo eterno para os perdidos, na volta de Cristo. O que vivem fora de um relacionamento adequado com o Senhor, Deus, experimentarão repentina destruição, conforme 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Quanto aos anjos, vierem como labareda de fogo, e tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao seu Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo é o autor e ao hebreu fala e ama certa expectação. Horrível ter juízo de ardor de fogo que não há os devorar os adversários, conforme Hebreus 10, versículo 27. Apocalipse descreve que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre.
Apocalipse 14, versículo 11. E que os ímpios serão lançados no fogo, que arde com fogo e enxofre. Então, isso aí é o auxílio bibliológico. Agora, vamos para o item 3. O item 3 fala sobre a doutrina bíblica do inferno. Aí tem o número 1, que tem um subtítulo, que é o conceito bíblico do inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado. É uma imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, 26. Mas sim para o diabo e seus anjos que rebelaram contra ele, conforme 2 Pedro 2,4 e 2 Pedro 16, Judas 12, versículo 6 e Apocalipse 12, versículo 7. Entretanto, quando o ser humano expressa a Deus em sua palavra, colocando sob o governo de os bens dentre os veículos, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que os Satanás e os seus demônios foram. O que ensina a doutrina à realidade? Esse é o subtítulo do número 2. Repetindo, o que ensina a doutrina à realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como lugar de tristeza, vergonha e dor, extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, assim de acordo com o falso ensino. No Novo Testamento, toda pessoa que expressa Jesus como Senhor e Salvador, em suas vidas passarão a eternidade totalmente separada de Deus, na presença do diabo e seus demônios, conforme Mateus 25, versículo 41. Já no número 3, temos como subtítulo: o castigo será eterno. Diversas passagens no Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, conforme Mateus 3, versículo 12, Marcos 9, 43 a 48 e fornalha acesa, Mateus 13, versículo 42 e 50, e trevas, Mateus 8, versículo 12, depois 22, versículo 11. Fogo eterno, lago de fogo, conforme Apocalipse 39, 20, e Apocalipse 20, 20, e Apocalipse 10, 14, e Apocalipse, certo? 10, 14. Então, o que acontece? Logo, o lago de fogo, então o castigo eterno se configura como uma penalidade e que rebelaram contra Deus, tá? Rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco, né? E conforme lá Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Contudo, precisamos observar algo importante à vida do ser humano. Para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico, é claro, é simples, e o que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno, conforme Mateus 25, versículo 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna, conforme João 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu e se para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele. Temos a hipnose número 3, que fala da doutrina bíblica do inferno provar sua realidade. Então, temos como conclusão dessa lição, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento. É real. Por isso, uma realidade deve valorizar mais tão grande salvação que Deus proporcionou
para as nossas vidas. Por isso, devemos estar firmados em Jesus durante nossa jornada e ter fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então vamos partir agora para revisar o conteúdo. Vamos, 5 perguntas, sim, 5 perguntas, no qual vamos à primeira. A primeira diz: explique pelo menos um argumento apresentado na lição que nega o ensino bíblico sobre o inferno. Resposta: os teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão e que deve ser erradicado da Bíblia. Já a pergunta número 2 diz que os falsos ensinadores afirmam ou distorcerem a verdade do cristianismo bíblico. Quer dizer, os falsos ensinadores afirmam ao distorcer a verdade do cristianismo bíblico. Resposta: o que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontrar claramente o exposto no Novo Testamento. Já na terceira pergunta, qual a palavra do Novo Testamento que traz o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final? Vamos lá, resposta. A palavra Shena recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final, conforme Mateus 23, 33, Mateus 25, 41 a 46, e que faz jus aos termos inferno. Agora, a pergunta número 4. Cite ao menos 3 expressões que descrevam o inferno. Vamos lá, resposta. Fornalha acesa, conforme Mateus 13, 42, 50. Fogo eterno, conforme Mateus 25, versículo 41. Lago de fogo, conforme Apocalipse 19, 20. E que escreve o inferno. Aí vamos lá, agora a última pergunta. De quem é a iniciativa primária do destino do ser humano ao inferno? Resposta: a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto de escolha ao ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Bom, por que fala rebelião contra o Altíssimo? Porque é o pecado. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo, que nosso alvo é Cristo, é a santidade, é morar com Cristo eternamente, a gente está pecando, então a gente está... Agora, o maior pecado mesmo é não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, é não reconhecer Jesus como Filho de Deus, aquele que vai nos salvar através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E através desse sacrifício, aquele sangue derramado, é ele que nos purifica de todo pecado quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus e pedimos perdão. E ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, é necessário que nós devemos crescer em santidade, crescermos na palavra de Deus para que possamos reinar com Cristo eternamente. Caso contrário, não iremos para o inferno. Bom, essa lição termina. Nós temos a próxima lição, que é a lição 12, que fala a bendita esperança, a marca do Cristo. Quer dizer, lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Aliás, eu falei Cristo é cristão. Então vamos orar pedindo a Deus a sua bênção para esse dia e que possamos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por mais essa noite, esse dia, melhor dizendo, por mais essa aula, que Tu possa estar abençoando cada lar, cada família, livrando-nos de todo o mal, livra-nos do pecado, dá-nos discernimento, sabedoria, inteligência estratégica, Senhor, para vencermos o pecado,
que pedimos perdão por confessamos que somos pecadores e que o Senhor possa ser fiel e nos perdoar, Senhor, porque somos infiéis a Ti, Pai. Mas pela Tua graça, Tua misericórdia, que nos assiste a cada dia, Tu nos possa nos perdoar, Senhor. Abençoe cada família, cada lar, cada um que assistiu ou vai assistir essa live através das redes sociais, que é a Escola Bíblica, Senhor, e que o Senhor possa abençoar o nosso domingo, dando um dia de paz, alegria, um dia sem sofrimento, sem angústia, que possamos sentir o coração alegre e que o Senhor possa estar nos abençoando e nos ter uma semana frutífera, uma semana abençoada. Isso é o que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.